Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E este podcast que vos fala, minha gente, a gente conta tudo pra vocês, o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais, por trás da influência. E não é fofoca. Não é fofoca, é conteúdo de verdade. E como eu falei pra vocês, eu sou a Maria Petri. Eu trabalho com influenciadores digitais há 10 anos, sou fundadora da agência The Coachers e o Jonathan é meu companheiro aí de podcast e de vida há muito tempo na The Coachers. Há 4 anos ele é o nosso coordenador comercial. John, muito obrigada por estar aqui, muito bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo convite, né? Estamos aí no 47º esse? 47º podcast, então temos bastante conteúdo aí, muita coisa a gente já postou, mas tem muita coisa pra falar ainda, né? Muita coisa. E há alguns episódios, há uns 10 episódios, nessa estrutura maravilhosa, Exato, né? A gente tá muito chique. Muito chique. Agora estamos em outro patamar. Ficamos bons 40 episódios, 30 e tantos episódios lá no escritório da The Coachers, saudoso escritório, maravilhoso também, mas sem essa estrutura tão top. Então estamos muito chiques. Estrutura que vocês merecem, na verdade. Exatamente. Né? Para nos ouvir com mais qualidade e nos ver com mais qualidade. Isso aí. John, bora pro tema de hoje? Bora. Então tá, o tema de hoje é collab. Mas o que é collab? Que bicho é esse? Boa, o que é collab? Vamos falar sobre collab. Como um assessor pode conseguir uma collab para o influenciador, pode correr atrás de uma collab para o seu influenciador, né? Como que ele pode fazer isso? O que é uma collab? Muita gente sonha, né? Muito influenciador sonha em ter uma collab e aqui a gente vai dar o caminho das pedras aí para esses assessores. E, gente, primeiro de tudo, a gente precisa falar o que é a collab, né? Vamos compartilhar com o pessoal. Na verdade, antes eu quero falar da importância da collab. Antes de falar do que é... Pode ser. Por que a importância, né? Às vezes as pessoas pensam, tipo, tá, mas por que fazer uma collab? Às vezes, né, um trabalho a mais, né? Eu vou usar a palavra collab, mas... É uma colaboração, fazer uma linha assinada por uma marca. Então, você ter, né, o influenciador ter ali a sua linha de produtos, a sua linha de serviços, ou um produto desenvolvido por ela dentro de uma empresa. Isso é uma collab, uma colaboração, uma linha entre influenciador e assessor. Então, eu expliquei o que é. Nada mais é do que o influenciador ceder a sua expertise, ceder a sua imagem, o seu nome, para fazer um produto ou uma série de produtos ou uma série de serviços para uma determinada marca. E às vezes a gente fica pensando, né? Tá, mas por que fazer uma collab? Por que é legal fazer uma collab? A collab, ela agrega bastante valor, assim, pro influenciador. Primeiro que ele cria uma certa importância, né? Putz, se esse influenciador, e vocês vão entender o porquê disso ao longo do podcast, só dando um spoiler, né? Ninguém faz uma linha com o influenciador, nenhuma marca faz uma linha com o influenciador, se esse influenciador não é legal. Então, a partir do momento que... não traga algum benefício, digamos assim, né? Se ele não é massa de trabalhar, se ele não dá resultado, se ele não tem nada pra agregar. Ele tem que ter algo pra agregar. Então, se o influenciador ele tem uma collab, ele já cria uma certa autoridade, uma certa importância, uma credibilidade, assim, pro mercado da publicidade. Então, é muito legal. Além disso, é um contrato de longo prazo que você garante. Então, uma collab, no mínimo, vai ter 3 meses. Normalmente, ela tem ali 6 meses. Às vezes, ela pode ter 1 ano. Então, você garante um contrato de longo prazo, você garante uma renda ali por mais tempo. O influenciador tem mais liberdade para criar, ele consegue colocar a identidade dele, ele consegue colocar vários dos desejos dele ali naquela colaboração, naquela linha que ele vai assinar. É muito divertido pro assessor e pro influenciador acompanhar o processo de criação, ele tem acesso a várias etapas da criação de um produto, né, ou de um serviço, desde a concepção daquele produto, até a estratégia de marketing, estratégia de divulgação, como que vai subir no site, como vai para as redes sociais. Então, a gente aprende muita coisa, isso agrega bastante para nossa carreira. A partir do momento que o assessor já acompanhou uma collab, ele consegue ter muita expertise para agregar em outras publicidades que ele tem para fazer. Então, tudo isso faz muita diferença para a carreira de ambos, tanto do influenciador quanto do assessor. Algum exemplo de collab para a galera entender realmente, mas... Tá, dá um exemplo, tipo, mais assim... Boa, ótimo. A gente tem um exemplo... Vamos dar exemplos grandes pra galera aterrissar, porque daí acho que vai dar pra entender. Tipo, por exemplo, a linha Mariana Saad é com a Oceane. A linha Mariana Saad de maquiagem é com a Oceane. Isso era uma collab. Elas sentaram,
Falou assim, vamos desenvolver uns produtos, uma linha só sua, que você vai poder pensar e nananã. Eles lançaram o primeiro produto. Tipo uma coleção. Uma coleção. Coleção de roupa, né? Não sei se dá pra usar coleção. Tá? Acho que pode usar coleção. Então, foi lá. Elas se juntaram, fizeram uma coleção, né? Alguns poucos produtos ali inicialmente. Depois deu tão certo que realmente se tornou uma empresa independente. Uma empresa do Grupo Oceane, que a Mari Saad é sócia. Olha só que interessante, né? A própria Boca Rosa Beauty. Boca Rosa Beauty era com a Paiô, eu acho. Ou ainda é com a Paiô. Mas é assim, é uma collab. Começou com alguns produtos que a Bianca lançou com a Paiô e hoje se tornou uma marca independente. São coisas muito grandiosas. Mas, por exemplo, logo que a Manu Gavassi saiu do Big Brother, por exemplo, ela fez uma collab com a C&A. Ela já fez também uma com a Boticário. Que ela assinou lá com a linha Intense, várias sombras coloridas, que Juliette são a cara dela. Fez, não sei se foi com a Avon ou com a Boticário, que era patrocinadora do Big Brother na época. O Juliette também fez. E não são só coisas gigantescas, né, gente? Então tem influenciadores super regionais. Por exemplo, até o Paris 6 pode se considerar uma collab. Eu assino o nome de um prato, é pequeno, né? Beleza, o Paris 6 é um supermercado, um restaurante famoso e tal. Mas pode ser na sua região. Então, já aconteceu, por exemplo, a Tatá já fez alguns donuts assinados por ela numa loja de donuts. Lembro. Sabe? Ela fez ali, ela criou o recheio, ela pensou qual recheio que ela ia gostar, ela criou 6. Que eram os donuts da Tatá lá na loja de donuts. Então, dá pra você usar a criatividade pra caramba pra fazer uma collab, uma colaboração. Tem influenciadora que, por exemplo, faz de serviço, né? Eu falei que dá pra fazer uma collab de serviço. É diferente. Mas dá pra, por exemplo, ter um pacote de serviços num spa, que são é um pacote desenvolvido, pensado, com os preferidos de uma determinada influenciadora. Então ali, vamos supor que o Jonathan é um influenciador, ele vai sempre no spa, no Buda Spa em São Paulo, e daí ele decidiu que ia desenvolver ali um pacote, que é o pacote Jonathan no Buda Spa. Eu quero comprar o pacote do Jonathan no Buda Spa. Isso é uma colaboração. Por quê? Isso é uma collab, justamente porque você está cedendo o seu nome, a sua autoridade em massagens para essa empresa. Um outro exemplo também de collab, que acabou virando empresa, é a própria Rauma com a Juno Remose também, né? Juno Remose é uma influenciadora fitness, né? Que ela foi contratada... Não sei se faz sentido que o exemplo não tem nada a ver. Não, pode falar. Que ela foi contratada para fazer um serviço, uma divulgação para a Rauma. Na verdade, ali, né? Na verdade, era uma divulgação primeiro, eu acho que depois virou uma collab. E deu tão certo que ela acabou virando sócia da empresa. Eu não sei se ela teve collab, se ela chegou a desenvolver algum produto ali. Mas isso também acontece, de o influenciador ir tão bem ali na divulgação de uma marca que ele é convidado pra ser sócio, né? Eu não tenho certeza se ela tem uma collab. Hoje ela tem linhas dela lá dentro, sabe? É bem interessante. Porque por mais que ela seja dona da empresa também e tal, tem alguns produtos assinados pela Jujuno Remose. Isso agrega um outro valor, traz um outro ponto de vista. Então, para as marcas também é muito legal. Por que uma marca querer fazer uma collab com o influenciador? Porque ela pode vender muito, né? Vai ter a audiência do influenciador e tudo. Porque ela vai trazer um outro ponto de vista para dentro da marca dela, um ponto de vista criativo, com outras possibilidades de criação. Porque ela vai conseguir ter publis constantes desse influenciador, porque no contrato de collab, de colaboração, sempre tem publicidades para essa linha com uma certa recorrência. Então, agrega muito valor, né? Realmente, é muito mais do que um publi. Vincula a imagem do influenciador com aquela marca e, consequentemente, né, por conta, na verdade, daquela linha que foi desenvolvida entre elas. Mas qual que é a diferença entre coleção e colaboração? Nenhuma. São só termos diferentes de você falar. Então, por exemplo, eu tô tentando trazer exemplos menos megalomaníacos pra todo mundo perceber que dá pra fazer com qualquer influenciador. Mas coleção normalmente a gente usa pra roupa. Tem uma marca de óculos que tá meio que bombando agora, que eles estão fazendo várias coleções com vários influenciadores muito grandes. Primeiro fizeram com a Virgínia, depois com a Estematos, com a Brandit. Então, cada mês, sei lá, não sei de quanto tempo, que eles lançam uma coleção com uma influenciadora diferente. Isso é uma collab? Sim, porque é assinada pela Gabi Brandit, né? Então, a Gabi Brandit olhou os óculos, pensou em cada um dos óculos. Ela falou isso nas redes sociais dela, eu sei dessa informação que ela falou lá. Ela olhou todos os óculos que tinham modelos, que tinham possibilidades, todas as estampas, as cores, juntou o que ela gostava mais num, no outro, e fez a linha de óculos dela. E ela tem a collab dela, a coleção dela,
da roupa. Tem coleção de biquíni, tem coleção de tênis, tem coleção... A Shein tá fazendo isso também com as influenciadoras, né? Pegando algumas roupas da própria marca, até não produzindo marcas diferentes, roupas diferentes, que são do estilo da influenciadora, né? E fazem ali os não sei como é que fala o termo, os escolhidos da influenciadora. Então fazem ali uma página para isso, né? Isso, daí essa é uma linha tênue, mas daí é mais por nomenclatura do que algo relevante realmente no mercado. Mas quando a gente tem, tipo, os favoritos da influenciadora no site da marca, não é uma coleção. Isso não é uma collab. Coleção quando realmente começa do zero. Isso. Quando cria junto, entendeu? Não tem problema nenhum tu ter a aba ali no site favoritos da Gabi Prado na Sex Shop. Não tem problema nenhum. Mas ela não desenvolveu nenhum daqueles vibradores com aquela marca. Então não é uma colaboração, não é uma collab das duas. É só os favoritos da Gabi. Se tu quiser comprar os favoritos da Gabi, tá ali. Né? Então a sopa, por exemplo, dá pra botar os sabores preferidos da sopa da fulana lá na aba da Holy Soup. Mas, se essa... Daí, por exemplo, a Juju Salimene tem um chá que ela desenvolveu o sabor com desinchar. Isso é uma collab. Se a gente pega uma influenciadora para desenvolver um sabor de sopa junto com a Holy Soup, é uma collab. Porque é isso, tem sempre desenvolvimento de produto, sabe? Os favoritos, não é. A gente tá fazendo agora a campanha de Shopee, que vai ter... Não vou falar detalhes, porque a gente nem não sabe se foi pro ar ainda. Mas vai ter favoritos ali de alguns influenciadores. Isso é só um plus naquela campanha, que é muito legal. Mas não agrega o valor que agrega pro influenciador, toda essa credibilidade, essa coisa de, putz, eu tenho uma collab com uma determinada marca. E também não agrega tanto pra marca quanto aquela recorrência de publicidade que o influenciador vai fazer se ele tiver uma collab, né? A gente fez, por exemplo, uma coleção de biquínis da Virgínia com a My Body Store. Foi a gente que criou, a gente que fez toda a negociação e tudo mais. Foi uma super collab. Ela desenhou cada um dos biquínis, ela pensou em cada uma das modelagens. Os detalhes, o tecido. Mandamos pra ela provar cada uma das peças, gostou, não gostou. Daí, se não gostou, não vai ser lançado. Isso é uma collab, né? Legal, quando realmente o influenciador consegue dar pitaco dele. Por isso que é tão legal, ele consegue colocar a identidade dele e faz super sucesso. Tem umas coisas maiores que aquelas da Nike, não tem um jogador de futebol, eu acho que é tipo a linha de tênis dele, da Nike. Sim, por exemplo... Jordan, que é jogador de basquete. Pode ser que tenha começado com uma collab. Hoje eles são sócios, é uma empresa, né, do grupo Nike, mas talvez eles tenham começado com uma colaboração. Tem mega colaborações incríveis. Tem da Beyoncé com a Adidas. Total. Que a marca de roupa delas é da Adidas, né? Sim, ela tem. E tem, enfim, vários rappers que tem com a Adidas e com a Nike, vários Drakes, danananas. Agora eu vou falar besteira se eu falar sem mais as do Brasil. Mas isso é muito legal, porque dá pra pegar essas coisas megalomaníacas e trazer pra nossa realidade. Dá pra fazer, tipo... Por exemplo, dá pra fazer até em restaurante, sabe? Putz, fazer o sabor personalizado da pizza. Lembra que a gente fez uma que foi... Eu acho que foi alguns... Ai, agora eu não tô me lembrando, que foi com a Tati... Era um bowl, era um bowl de poke, Na verdade, o que foi feito? Foi feito, cada influenciador criou o seu poke, o seu sabor, e teve um duelo entre os dois, qual sabor que era o preferido, daí as pessoas tinham que votar, e o preferido, né, o que ganhasse, ia pro cardápio. Total. Bem legal. Então dá pra fazer essas coisas que são super divertidas, são menores, dá pra você sim fazer uma coleção de roupa com uma loja local, uma marca local que você tenha acesso, né, da cidade do influenciador. Dá pra fazer... Então sai um pouco, porque tem muita linha de maquiagem, né? Então, ir pra algo de comida é super legal. Ir pra maquiagens que a gente sempre vê é legal. Roupas que a gente sempre vê continua sendo muito legal. Pra serviços também é bem legal. Desenvolver alguma coisa. Então, a ideia, se você quer ter uma collab, daí a gente pode entrar até nessa etapa já. Tem algum outro ponto pra falar disso? Não, pode falar. Falar, tipo, como é que eu vou conseguir, então, ter uma collab? Putz, Maria, tá falando dessas coisas gigantes e tal. A verdade é que as collabs sempre, eu não conheço nenhuma collab que não começou de uma boa relação entre assessor, influenciador e a marca. Então, sempre é de uma marca que já fecha público com o seu influenciador. Na maioria das vezes, ela já fecha público com uma certa recorrência com o influenciador. Só acontece de, tipo... ser muito pontual, tipo, eu nunca trabalhei com esse influenciador e vou contratar, quando o influenciador é muito grande, a marca é muito grande. Então vamos supor que a Nath Vosa nunca trabalhou pra Schutz, mas a Schutz vai entrar em contato e falar, vamos fazer uma collab? Porque
todo mundo conhece a Schutz, todo mundo da moda conhece a Nativosa. Então, tudo bem. Mas quando a gente tá falando de qualquer outro influenciador menor, qualquer um, sempre vai haver uma construção de uma relação. Então, vamos supor, né? Até porque a marca tem que ver que faz sentido pra ela fazer aquela colaboração, né? Sim. E nada mais do que fazer um trabalho com recorrência e o influenciador mostrando que dá resultado pra ela, pra poder ela se interessar em fechar. Né? Exatamente. Foi o que aconteceu com a Virgínia com a My Body, por exemplo. Tava dando resultado, tava indo bem, a gente fechava todos os meses, a gente cuidava, né, dos influenciadores junto com eles, e daí chegou um momento que a gente pensou, cara, vamos fazer uma collab, tem tudo pra bombar. E daí a gente fez. Então, como o assessor vai conseguir fechar uma collab, olhando pras marcas que o influenciador já fecha, e pensando, o que será que dá pra criar com essas marcas? E daí parar de pensar, não, só dá pra criar uma coleção de roupa, só dá pra criar uma coleção de maquiagem. Não, dá pra fazer um sabor de um poke, dá pra fazer muitas coisas diferentes, né? Dá pra fazer um sabor de sorvete numa sorveteria, um sabor de pizza numa pizzaria, dá pra fazer uma coletânea de hambúrgueres diferentes, enfim, dá pra fazer muitas coisas legais. Então, olha pra essas marcas que já fecham um influenciador com recorrência, que você já tem um contrato fechado mesmo, e daí propõe pra ela uma collab. Às vezes a marca vai vir entrar em contato com você pra você fechar uma collab com ela, mas muitas vezes você vai entrar em contato, né? O assessor mesmo vai entrar em contato pra apresentar uma ideia de collab. Maria, eu preciso ir com tudo pronto. Eu vou fazer uma collab de biquínis, eu preciso ir lá com os biquínis todos prontos pra apresentar pra ela se eu tô propondo a collab. Não, de forma alguma, até porque a marca não espera que o influenciador e o assessor saibam modelagem de biquíni, o que tem de tendência e tudo mais. Você vai propor, fala assim, olha que a minha influenciadora adora os biquínis de vocês, dando super resultado da parceria que a gente tá tendo. Quem sabe a gente não faz uma colaboração juntos, quem sabe a gente não faz uma collab, uma linha, uma série de biquínis pra lançar aí no próximo verão. Então, é isso. Você entra em contato com... Sempre, gente, tenta entrar em contato com marcas que já trabalham com influenciador. É assim que realmente vai dar pra fazer um negócio bacana acontecer. Tá. E assim, como é que funciona o processo criativo pra fazer uma collab? Por exemplo, vou dar o exemplo que tá mais próximo da gente, foi da Virgínia com a My Body Store, que a gente passa por todo o processo criativo, né? Tá, como que tem que funcionar o processo criativo? Primeiro, seja o assessor ou a própria marca que decidiu fechar. Fechou essa marca, fechou essa collab. É decidido, então, em primeiro momento, quantas peças vão ser feitas, né? Então, vão ser quantos modelos de óculos? Vão ser quantos sabores de pizza? Sei lá, né? Quanto tempo que vai durar também, né? Vai durar 1 ano, 6 meses, 3 meses, enfim. Isso. Eu sempre indico que dure entre 3 e 6 meses. Porque ninguém sabe o quanto vai ser bacana para ambos os lados. É a primeira vez que você tá fazendo. Então, testa. Faz, né, um primeiro... Normalmente, uma coleção dura 3 meses. Se a gente tá falando de moda, né? De varejo, no geral, a gente tá falando de 3 meses. Daí, começa a reciclar. Então, você vai fazer uma coleção, faz 3 meses... E daí depois renova pra mais 3 meses depois pra justamente não acabar ficando ruim. Porque às vezes vai ficar ruim pro influenciador, é chata a marca, às vezes aconteceu alguma coisinha, fica ruim. Às vezes fica ruim pra marca também, né? Porque às vezes ela não tá tendo o resultado que ela esperava e tudo mais. Então, primeiro define quantas peças vão ser feitas, quanto tempo vai durar essa colaboração, porque isso também vai interferir na quantidade de peças que vão ser feitas, né? Então, você pode ir lançando aos poucos a quantidade de peças ali. Terceira coisa super importante, o assessor tem que deixar a marca definir alguns pontos, assim, né? O assessor, ele não pode ser tão enfático de, o influenciador decide tudo, porque o influenciador, ele não trabalha com produção de moda, ele não entende as tendências, ele não entende quantos produtos realmente vendem, né? Então, às vezes... o influenciador acha, não, eu consigo lançar 15 modelos de óculos que vai super vender. A marca fala, cara, não, é muita opção. Eu sei que o meu consumidor não compra, melhor 5 modelos e tal. Deixa a marca falar o que ela acha que vai vender mais. Porque quanto mais vender, mais todo mundo ganha. Porque, né, a gente vai chegar na parte da remuneração, todo mundo vai sair ganhando. Mas, lógico, também precisa ter um pouco da autenticidade ali, da identidade do influenciador. Então, a quantidade de peças, às vezes o influenciador fala, eu quero fazer 25 peças. Mas não faz diferença. Se ele fizer 5, vai poder ter a cara dele. Se ele fizer 25, também vai poder ter a cara dele. Então, se ele quer fazer 25, provavelmente é puro luxo da parte dele. Não é nada realmente que ele precisa mostrar a identidade dele, sabe? E por muitas vezes também 25 sai muito mais caro pra marca pra produzir, né? 25 também, peças, né? Exatamente. Porque a não ser que a marca for produzindo por demanda. Mas se não, imagina, tem que produzir
X 1000, às vezes, a tiragem é 1000, né, de peças. Para cada modelo, então acaba não sendo financeiramente viável para a marca. Exatamente. Então, precisa ouvir a marca. Então, isso é bem importante dentro do processo da criação da collab. Ouçam as marcas também. E, lógico, se a marca não estiver sendo muito flexível e tudo mais, a marca também precisa ouvir o influenciador. No caso da Virgínia, por exemplo, muitas vezes a gente desenhava todo o biquíni, fazia tudo bonitinho, certinho, chegava pra ela lá em Goiânia pra ela vestir, ela não gostava. Falava, cara, não me senti bem, não fiquei bonita, deve funcionar pra outros corpos, pro meu não funcionou, então não tô à vontade de estar na minha coleção. A gente tirava. A própria cliente podia lançar esse produto que ela já desenvolveu fora da collab da Virgínia e tá tudo bem, entendeu? E nesse a gente teve bastante sorte, porque foi muito tranquilo. Ela era uma menina tranquila, total, né? Super responsável e super realmente dedicada pra fazer o negócio acontecer. E a marca também super maleável, também super tranquila, né? Então foi muito legal olhar aquela nossa parceria. Exatamente. Então, flui, muitas vezes flui. A maioria das vezes flui, vou dizer, sabe? Mas também, lógico, porque a cliente aceitava que a Virgínia, por exemplo, ela precisava usar os biquínis. Ela usa até hoje os biquínis. Direto eu vejo ela usando os biquínis da collab dela. Então, quanto mais ela usar, mais ela vai divulgar, mais as pessoas vão comprar, mais as pessoas vão vendo ela usando e, consequentemente, mais vai vender. Então, a cliente entendia isso. E a Virgínia também entendia que tinha determinados modelos, por exemplo, vamos supor, né? Um modelo cortininha. Tem que ter um modelo cortininha numa coleção. Porque é um modelo básico, é o que todo mundo usa, é o que todo mundo espera que tenha, e tá ali em busca de um biquíni cortininha com a estampa da Virgínia, por exemplo. Só que a Virgínia tava grávida na época, então ela não tava usando muito biquíni cortininha, mas ela pensou, beleza, eu não tô usando porque eu tô grávida, então não tô me sentindo tão confortável, mas as meninas vão gostar, porque eu sei que o modelo cortininha da My Body Store com a minha estampa vai ficar lindo e eu vou adorar. Então, é isso é collab. Uma cede um pouquinho, outra cede um pouquinho do outro lado, e no fim tem um resultado lindo de um monte de opção legal, que com certeza todas essas colaborações que têm sucesso que a gente vê, as collabs que a gente vê pela internet, tem esse jogo de cintura de ambas as partes. Tá, e a influenciadora tem que quando fecha lá o contrato, é determinado alguma quantidade de publicações que a influenciadora tem que fazer? Como é que funciona isso? Então, depois que você fecha o processo criativo ali das peças e tudo mais, na verdade, as duas coisas acontecem em paralelo. Vamos definindo as peças e na verdade, não, perdão. Acho que é antes, né? Antes, quando assinou o contrato, tem que definir isso. Quando assinou o contrato, tem que definir remuneração e quantidade de publicações. Normalmente, na quantidade de publicações... Na verdade, antes de fechar o contrato, na verdade, né? Define e assina o contrato. Bota no contrato e daí assina. Isso mesmo. O que acontece a gente normalmente coloca uma quantidade mínima de publicações no contrato, justamente porque a ideia é que o influenciador compre aquela collab. Ele seja... Quando eu fechei uma collab com qualquer influenciador, eu sempre vendo da seguinte forma. Você é sócio dessa pequenininha empresa aqui. Então, se você tem 5 óculos assinados por uma determinada marca, você tem que fazer esses 5 óculos vender. Você é responsável por essa marca, por esses 5 óculos que você desenvolveu junto com a marca. Então, junto com grandes oportunidades, vem grandes responsabilidades. Então, olha para esses 5 óculos que você está desenvolvendo como a sua empresinha. Sua pequena empresa está aqui funcionando. Então, a ideia é que o influenciador compre a ideia e realmente vá lá fazer essa publicação. Então, o assessor vende isso pro influenciador, né? Ensine isso pra ele. Então, ele tem uma quantidade que ele tem que postar ali, uma vez por semana fazer stories, postar no feed uma vez na semana. Mas que ele use sempre que ele tá usando, que ele tá no dia a dia dele, ele posta, bota um @, diz que é da linha, faz coisas extras. Então, sim, tem que ter uma quantidade mínima de publicações. Na minha opinião, se é pra fazer uma coisa bem feita, tem que ter toda semana. O influenciador tem que ter toda semana, tem que estar falando sobre a marca, seja no feed, ou nos stories, ou no TikTok, ou em tudo, uma vez na semana no Reels, no TikTok e no Stories, bem legal também. Então, sim, tem uma quantidade determinada de publicação, mas espera-se que o influenciador vá, sim, postar muito mais do que... dia a dia dele, né? De forma natural. Não só o que foi fechado ali. Exatamente. E com a Virgínia, por exemplo, a gente fez uma série de estratégias, a gente criou essas estratégias. Isso é bem legal dos assessores fazerem, caso a marca não tenha tanta expertise. Então, a gente pensou
numa contagem regressiva que foi pro feed do Instagram dela. Isso a gente tinha que pedir liberação pra ela. A gente pensou nas lives que ela ia fazer. Então, todo dia, quando saía, a gente lançou, acho que de 15 em 15 dias, a gente lançava peças novas, uma coisa assim. E daí, toda vez que tinha lançamento de peça nova, a gente fazia live no Instagram dela pra que ela provasse cada um dos biquínis e postasse. Todos os biquínis ela fotografou, manda foto pra loja, pra própria marca, e a marca poder publicar nas redes. Então, tudo isso, boa parte disso estava em contrato, e outra a gente foi conversando e mostrando pra ela que seria importante pra ambas as partes, né? Tanto pra ela quanto pra marca, pra fazer o negócio bombar e vender mesmo. Outra coisa também que era bem legal, que no dia que ela fazia a publicidade, ela usava o biquíni o dia inteiro. Sim. Ela não botava só o biquíni, fazia lá o stories e depois tirava. Não, realmente ela usava lá, tava na piscina. Ela na verdade, ela não só usava, como ela fazia todo um contexto. Ela ia lá pra piscina, que ela tava na fazenda. Sim. Então ela ia pra lá, ela ficava o dia inteiro na piscina, e no meio do dia ela pegava, fazia publi, voltava pra piscina, continuava na piscina. Então assim, ela realmente fazia de uma forma bem natural, né? Todas as vezes também que ela viajava, por exemplo, durante a collab, ela fez várias viagens. Ela sempre levava todas as peças. Teve uma vez que ela foi, enquanto a collab, eles foram pro Rio Grande do Norte, ficaram num hotel super legal. E ela fez um monte de foto extra na piscina do hotel, que era uma piscina linda. Então ela já aproveitava os momentos. Então já armazenava algumas outras fotos para que a marca postasse, para que fosse pro site e tudo mais. Então... é isso, assim, a dica do contrato de collab tem que ter uso de imagem, né, não tem como, precisa ter a imagem do influenciador no site, nas redes sociais da marca. A ideia é que seja um contrato de exclusividade ali, que ela não faça nenhum outro biquíni, né, no caso da Virginia Bikini ou qualquer outro produto, durante o período do contrato, justamente para fazer o negócio acontecer. Então a ideia é que tenha exclusividade e tem essas publicações e tem uma certa flexibilidade para lançamentos, né? No momento que você vai lançando o produto. Se a coleção é de 3 meses, se a collab é de 3 meses, por exemplo, né? Por quanto tempo tem seu uso de imagem? Por 3 meses. Só por 3 meses. Acabou 3 meses, acabou o uso de imagem. Então tem que retirar tudo que tá no ar e não postar nunca mais. Nunca mais. E não pode mais vender os produtos também. Então, tipo, sobrou estoque, não pode vender. Se vender... precisa retomar os royalties para influenciadora. Daí a gente vai entrar na parte da remuneração. Precisa retomar os royalties para influenciadora, para assessora também, porque a assessora também ganha os royalties. Precisa então, precisa ganhar percentual de tudo que vender, precisa pagar o uso da imagem. E daí pode retomar. Pode retomar. Eu lembro que logo que a gente encerrou da Virginia, a gente ainda ficou um tempinho assim com o uso da imagem dela, justamente para conseguir vender o restante que sobrou. Tá. Mas teoricamente acaba. Então tem que cuidar isso, né? E vamos falar dos royalties. Vamos lá. O que é royalties, né? Primeiro, sempre que o influenciador cede a imagem dele ou o nome dele pra assinar um produto, então, putz, esse copo aqui todo de vidro, ele tem um valor. Ele escrito aqui embaixo, Virginia Fonseca, ele tem outro valor. Então, por que ele tá escrito aqui embaixo, Virginia Fonseca? Por que essa marca quis que fosse uma collab assinada pela Virginia aqui? Porque agrega algum valor. Então, a partir do momento que esse produto ganha valor por conta de um influenciador e tem todo o trabalho pensado pelo influenciador aqui agregando nesse produto que está sendo vendido. O influenciador tem que ser remunerado por isso. Ele tem que ser remunerado e essa remuneração chama royalties, que é a participação, né, um percentual que pode variar entre 10% e 50% do valor do produto que é vendido lá no site, no e-commerce e na loja. Então, isso é um valor que tem que ser pago por um influenciador sempre. Não pode fazer uma collab sem ele receber participação nas vendas desses produtos. Isso é uma regra, tá? Super, super importante. Mas, Maria, ele pode receber um valor fixo também? Pode, tá? Pode. Então, como ele vai fazer muito, né? Como a gente sabe que muitas vezes o influenciador, independente do tamanho dele, só de esse copo ser assinado pelo influenciador... já vende sozinho. Ele já vende sozinho. Ele agrega algum valor. Então, o percentual das vendas seria o suficiente. Agora, tudo que envolve a divulgação desse influenciador, os publis que ele vai fazer, as lives que ele vai fazer, os posts que ele vai fazer no Instagram, ele pode ser pago separadamente. Isso normalmente acontece com collabs de pessoas maiores, né? Normalmente, os royalties, eles suprem também essa parte da publicação dos publis que o influenciador vai fazer para collab. Muitas vezes isso acontece. Para que o influenciador consiga abrir essa porta, sabe? De fazer colaborações e tudo mais. Não é o ideal. O ideal é um fixo, um valor fixo, mais a comissão. Mas às vezes acontece de... Se não quiser ter os royalties, se a marca não quiser pagar os royalties, quiser pagar só o fixo... A marca não pode fazer isso, porque
No Brasil, eu não sei exatamente como que é essa lei, essa regra, CONAR e tudo, sabe? Mas é como se a marca, ela... É como se o nome do influenciador, ele é sempre de propriedade do influenciador. A cara dele, a imagem dele não pode ser vendida pra marca, não pode ser cedida pra marca sem valor. E não pode ser cedida pra marca pra sempre também, né? Desde que ela pague constantemente esse valor. Não pode valor... Vamos supor, né? Eu quero a imagem do Jonathan pra colocar aqui nesse copo. Eu vou te pagar 50 mil reais. Tá comprada a imagem do Jonathan nesse copo pra sempre? Não. Não pode. Ele tem que receber conforme a quantidade de tempo que é usada essa imagem. Então, como a tua imagem, o teu nome e tudo isso é teu, você precisa receber por isso. Entendeu? Então é essa a regra. Agora, se a marca ficar batendo o pé e tal, eu ia dizer, não faz essa collab, porque essa pessoa não tá sabendo muito bem o que... Até porque vale a pena pra marca dividir parte ali daquela venda, né? Normalmente a marca, ela não se... Porque também isso estimula o influenciador a postar mais, né? Exatamente. O influenciador ir muito além do que ele já faz. Exatamente. Então, realmente, vale a pena pra marca. Pagar esse percentual, as marcas normalmente não se... Acabei de pensar, tava pensando aqui em umas... Dá pra gente realmente fazer muitas coisas legais, né? Dá pra fazer sabor de bananinha. Tipo, putz, um sabor diferente. Sabor de sopa. Sabor de sopa. Eu acho muito, muito massa mesmo. As possibilidades que a gente tem com collabs. E o quanto o influenciador ganha e cresce mesmo fazendo isso, né? A assessoria ganha e cresce também. Legal. Fechou? Como funciona? A remuneração. A gente falou sobre a remuneração. O último ponto era esse, né? Então, a remuneração funciona assim. Como eu acabei de explicar. Às vezes tem um fixo, mais os royalties, que é um percentual em cima de tudo que é vendido. E às vezes tem só os royalties, né? Então, só o fixo, como tu acabou de perguntar, não é uma coisa comum. Não é o que é o indicado, né? Vamos dizer. Então, é o que a regra... Porque, na verdade, as entregas que ele tem que fazer, ele já ia fazer, mesmo sendo collab ou não. Que é o que ele já fecha normalmente, né? Que é o publi dele. Então, não faz sentido ser uma collab, sendo que ele... E assim, eu acho realmente que vale muito a pena o influenciador receber pela collab um fixo, porque todo o processo criativo também tem um valor, né? Então, o processo criativo e a imagem dele tem um valor, que são os royalties, né? É isso que eu ia perguntar. Então, assim, os royalties equivale ao valor da imagem dele. É isso? Não tem, tipo, não são 3 valores. Das entregas, do uso de imagem e de vendas. Não. Os royalties equivalem à imagem dele. Tipo, é que assim, olha só que interessante, né? Quando a gente tá falando de uma collab, tudo que envolve o processo criativo de criar aqueles biquínis e a assinatura daquela influenciadora naquele biquíni, a imagem dela como produto, entendeu? Porque, por exemplo, a Virgínia, é mais fácil de exemplificar, ela fez uma estampa com a assinatura dela. Tipo, é dela isso, sabe? Mas não necessariamente precisa estar vestido no corpo dela pra vender. Então, a imagem dela como figura é um preço, e a imagem dela, ou seja, aquilo que ela emprestou como dela, a assinatura dela, a identidade dela, as ideias dela, são os royalties, entendeu? Então, quando essa marca tiver usando a imagem dela, usando os biquínis, ela precisa pagar os royalties e o uso de imagem. Vou dar um exemplo. Qual é o nome daquele artista que mora nos Estados Unidos, que é brasileiro? É o... teve um negócio que quebrou... Enfim. Tem um cara que tem uma estampa dele, que é um estilo, na verdade, de arte dele lá, que é uma... Eu esqueci o nome dele. Putz, eu realmente não sei. É o... Enfim, o que sei. Então, e ele tem um estilo de arte que é dele, que é próprio dele, que às vezes eles fazem num copo, fazem num prato. O Romero Brito. Romero Brito, isso. Então, isso são os royalties, então é isso. Quando o copo quer fazer, colocando a estampa dele, ele ganha pela estampa dele ali, pelo da arte. Então, por exemplo, o biquíni que a Virgínia desenvolveu, a estampa, é dela, a ideia é dela, aquilo tem que ser dela. Mas agora, podia pegar uma outra modelo, podia pegar a Maria, botar o biquíni da Virgínia e vender. Posso. E daí eu vou ter que pagar royalties. Mas se eu usar a imagem da Virgínia, a Virgínia como modelo, pra postar lá no meu site, pra fazer propaganda, ad e tal, daí eu tenho que pagar o uso de imagem. São coisas diferentes, tá? Então, um contrato de collab, ele é relativamente complexo, assim, né? Normalmente eu indico pra assessores que já estão há algum tempo aí caminhando na jornada de assessoria. Mas daí é isso. Tem o valor dos royalties, que vai de 10% a 50%. E depois vem exclusividade, uso de imagem,
o valor dos publis mesmo, né, que são postados. E daí tudo isso contempla o nosso contrato final. Tá. Eu te perguntei sobre ter um valor, só ter um valor fixo e não ter royalties, tu falou que não. Se for ao contrário, ter só royalties e não ter valor fixo. Normalmente a gente só autoriza, tipo, só libera, assim, que o influenciador faça isso se ele estiver muito no começo. Tipo, ele é um influenciador pequeno e tal, quer muito ter uma collab, uma oportunidade super legal, daí vai só com royalties. Só que, realmente, ele merece as duas coisas, né? Por tudo isso que a gente explicou. Porque ele tá entregando toda a criatividade dele pra desenvolver aquele produto, mais a publicidade dele. Então, são duas coisas diferentes. Então, ele merece receber as duas coisas. Mas se não for o caso, se não der, se você achar uma super oportunidade de estar com aquela marca e tudo mais, faz só os royalties e toca a ficha, porque, de fato, a collab ela abre bastante porta, assim. As marcas começam a olhar para os influenciadores com outros olhos. E, consequentemente, quando a marca olha para o influenciador com outros olhos, chega mais publi para o influenciador. Se chega mais publi para o influenciador, tem mais job para o assessor fechar e, consequentemente, né, a engrenagem ali começa a girar melhor. Então, quanto mais a imagem do influenciador tá em alta, mais ele tem visibilidade, mais chega publi, mais chance de fechar, mais dinheiro a gente ganha, mais a gente cresce na parte comercial. É isso. Isso, fechamos com chave de ouro nessa explicação. Perfeito. Maravilha. Gente, vamos para a atividade prática. A nossa atividade prática de hoje é pensar se você tá no momento de fechar uma collab. Ao invés de você sair, tipo, desesperado, nossa, é muito legal, vai ser super massa, vai dar dinheiro, isso e aquilo, para e pensa aí na sua casa. Será que é o momento? Eu já tô entendendo todos esses nuances de um contrato, de imagem, exclusividade, royalties e tudo mais. Tô entendendo, compreendo, é tranquilo pra mim e tudo. Tenho marcas recorrentes que o meu influenciador fecha todos os meses, que eu possa entrar em contato? Tenho também. Então, quem sabe você possa, né, encaminhar pra uma collab, porque realmente a primeira collab que eu fiz, eu acho que eu já tinha uns 2 anos e meio como assessora, porque realmente é um trabalho um pouquinho mais diferente, um pouco mais intenso também da nossa parte. Agora, não, Maria, putz, tu falou um monte de coisa de uso de imagem, um monte de coisa que eu não consegui entender e tudo mais. Então, calma. Vai primeiro pegando a manha nos publis do dia a dia, pra depois, futuramente, você fechar uma collab. E esse vídeo vai estar aqui, este podcast vai estar aqui pra você assistir futuramente, pra você aprender com ele de novo, tá? Não se preocupe. É isso. Fechou? Fechou, minha gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Sempre, né? Deixem nos comentários o que vocês querem ver nos próximos podcasts pra eu e o Jonathan bater um papo aqui. É isso aí. E até a próxima, né? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.